E aí o Patrick estava no Brasil. E o Patrick no Ali, Brasil. quando a polícia te conta que é Patrick, ele te conta, inclusive, dessas trocas de WhatsApp entre Patrick e o Marvin no Brasil? Durante o ato inteiro dele matando seu irmão, sua cunhada e Não, seus. não, Ainda você porque não sabia nada disso. ele não, ainda não tinha acesso às conversas do WhatsApp, nem a polícia, nem eu. Tá. A, a conversa do WhatsApp, quem lançou veio depois, através de uma menina chamada. Eu não sei, não posso nem falar o nome dela, não sei. Não, Que é é, de uma amiga de uma menina que consegue ter acesso. Como que chegam esses WhatsApp? Porque tudo isso vai acontecendo em paralelo para vocês. Teu irmão morre com a sua cunhada e seu sobrinho, vocês descobrem através do Brasil, num jornal que você vai e pesquisa, descobre que vocês aqui contam, inclusive, para eles, para o consulado. Se falava que eles poderiam ser vítimas de narcotraficantes, de agiotas e tudo mais. O teu sobrinho está lá, você ainda fala com ele, vocês ficam com medo de ele ser morto, ele volta para o Brasil. Aí você vai para a Espanha, dá o seu DNA, confirma que são eles. Na Espanha você fica sabendo que é o teu sobrinho, com quem você falou no Brasil, inclusive, e com quem e que estava sendo amparado pela família pela morte do tio, que ele podia ser uma próxima vítima. Aí chega a notícia de WhatsApp, que é revelado por uma. Como que é revelado? Como é que chegam? É que eu sei, vou pedir para você me contar. Como que é revelado o WhatsApp do Patrick com esse Marvin, esse novo personagem? E quem é o Marvin? pois é, veja o que nós passamos, né? A nossa família. Todo esse processo que você acaba de falar, e ainda tivemos que lidar uma conversação de troca de mensagem do dia do crime, de Patrick com um amigo no Brasil. Do Para nós momento do foi, crime, né? É do momento. É um programa de realidade de crime. É uma coisa impressionante. foi um momento real. Foi, era ele matando e fazendo a chamada de vídeo e troca de mensagem em tempo real. Ou seja, algo assim que para nós continuou nos chocando, continuou fazendo a gente sofrer ainda mais. E quando a gente tem um acesso a essas conversas, é de assustar. A gente chorava a maneira como ele conta, como matou, como cometeu o crime, como esquartejou a família. Nossa, para nós foi um sofrimento. Ele contando o detalhe de como matando a Janaína e as crianças olhando. E de uma Foi ironia sofrimento e de uma maldade. tremenda, de uma falta de amor, de empatia. Foi sofrimento em cima de sofrimento. Nós sofremos, velho. Nós passamos uma situação assim que louco, hein? Que eu não desejo para ninguém, porque foi surgindo mais história, mais coisas que cada dia piorava mais. Cada dia piorava. A gente achava que já tinha visto tudo e tinha mais coisa acontecendo, entendeu? E graças a essa menina, que eu não acho que eu não devo Não, citar o nome melhor, dela melhor não aqui, falar o nome dela. É uma menina que consegue. Como é que ela consegue isso? Como é que o Marvin o que aconteceu com esse. Porque o Marvin e o Patrick eram amigos, é isso? exatamente. Eles se Você que davam chegou. muito bem. O Marvin mora pertinho da casa da minha mãe e perto da minha casa, porque eu tenho um apartamento pertinho da casa do Marvin. E Você ele conhece mora o Marvin pessoalmente? Você conhecia ele? conheci no dia que Patrick resolveu ir para Londres, quando a minha irmã me liga, pediu para eu tentar impedir de Patrick ir a Londres, sem o consentimento dos pais, eu fui na casa dele na hora dele viajar para o aeroporto, para Londres. E lá estava Marvin. Foi aí que eu conheci o Marvin. Ou seja, eu conheci o assassino do meu, eu tive com o assassino do meu irmão e conheci o cúmplice do assassino do meu irmão antes de ele viajar para Londres. Ou seja, dali a história começava de um crime Sim. que se ia se terminar em Madrid. Ou seja, estava ali os dois cúmplices de um assassinato. E é E eu conheci o Marvin impressionante. ali. E é impressionante como o Patrick está ficando fisicamente parecido com o Marvin. Eu Ele, vendo fotos deles, eu me confundi uma hora. Eu achei que era o julgamento do Marvin na Espanha. Eu falei, não, mas o Marvin não foi julgado na Espanha. E era o Patrick, eles estão até parecidos fisicamente. Ah, e aí o WhatsApp, o Marvin deixa o celular com um amigo, não é isso? Que vê as mensagens? Além de esse eu posso citar tudo, o nome, que é o Vitor. O Vitor está no é, processo, então esse eu posso citar o isso. nome. A menina não está, não posso citar o Não, é nome da melhor menina. não, é. Então, eu tenho que preservar as pessoas e respeitar também as Lógico, pessoas.
Claro, claro. Mas o Vitor está no processo. Então, a troca de mensagem entre Patrick e Marvin, e quando a coisa começou a criar uma proporção gigantesca, e Patrick percebeu, e o Marvin, então, ele resolveu limpar o celular, tirar tudo que tinha recebido de Patrick para que isso não pudesse cair na mão de terceiros ou da polícia, entendeu? O Para livrar Marvin, né? O qualquer... Marvin que resolveu limpar tudo. Exatamente. A pedido de Patrick ou decisão dele. Segundo um amigo meu, que tinha uma filha que estudava no mesmo colégio de Marvin, e que onde Patrick estudou, e onde tinha esse Vitor, disse que todos já estavam sabendo desse crime. Que as fotos que Patrick mandou para Marvin, ele mostrou a outras pessoas. Ou seja, no colégio já circulava esse crime. Segundo a filha do amigo meu, que estudava nesse mesmo colégio. Entendeu? Só que, claro, ninguém tinha coragem de divulgar porque tinha medo de uma retaliação de Patrick ou do Marvel de alguém do grupinho deles, entendeu? Uau. Mas a polícia não tinha acesso nem a nossa família. Só que eu tenho um amigo delegado, eu tenho vários amigos delegados de João Pessoa, vários. Mas um dos meus amigos disse que a polícia já estava investigando porque vazou dentro do colégio esse assassinato. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a polícia ia chegar a esse caso, entendeu? Mas, claro, se Marvin manda Vitor apagar as mensagens, aí essa menina, que eu não posso citar o nome, sabendo de tudo que fazia parte do grupo deles, disse assim: se você disse para o Vitor, se você não entregar essas provas para a polícia, eu vou denunciar vocês. E você de cúmplice. A menina teve coragem. A gente só soube dessa história por causa dessa menina. Essa menina vai aparecer no documentário. Ou Sim. seja, graças a ela, que eu conheci ela, entendeu? Ela me entrou em contato comigo, como ela viu que eu que estava tomando a frente do caso, do meu irmão, então ela entrou em contato comigo no privado, e a gente conversou bastante. Foi ela que me contou tudo. Então ela me E, disse toda a história. e ela E ela que disse, denuncia para a Polícia Federal do Brasil, é isso? não, não, ela pressiona a Vitor, que estava com o celular de Marvin, com as fotos, ela pressiona a Vitor, que está no processo da justiça, a entregar à polícia. E disse a Vitor, se você não entregar, você é a pessoa que vai entregar. E aí Tá. você vai ficar como cúmplice, né? Aí Vitor, com medo, falou com o pai dele, e aí, com o pai dele, decidiram entregar à Polícia Federal, em João Pessoa. E ali chega mais essa. Aí as histórias vão ficando cada vez maior. A história vai se tornando Pública, pública, pública. porque até então estava no grupo deles. Essa conversa do WhatsApp estava no grupo de colégio, no grupo de amigos de Patrick. E ninguém mais tem acesso. E aí, quando ele se sente ameaçado, o Vitor, de que a polícia poderia ter acesso a isso sem ele entregar, então ele pega, conversa com o pai e resolve entregar à polícia, entendeu? Aí entrega à Polícia Federal e a Polícia Federal já repassa depois para a Polícia Civil. E aí é onde o delegado toma a atitude de prender ao Marvin, como instigou ao assassino a matar a Marcos, como um dos E, responsáveis a matar o Marcos. e aí o Patrick ainda está no Brasil nesse momento? Não. Não. Como que o Patrick volta para a Espanha? Você estava na Espanha, por que que ele volta? Ele é preso no Brasil e como que o É Patrick que, é, volta? é que, é que o Marvel ele foi preso depois que Patrick volta para a Espanha, que se entrega. Entendeu? O Patrick que resolve se entregar. É, resolve se entregar. Por quê? Eu conversando, eu entendi assim, particularmente. Quando eu descobri que Patrick era o assassino, quando eu tive a certeza e vi as provas na minha frente, eu automaticamente liguei para a irmã dele, que era a responsável, que ela viesse à Espanha, reconhecer as provas como eu reconheci, para ter certeza que era Patrick. Porque até então ela também não acreditava que era ele. Achava que a polícia, como não conseguiu pegar o criminoso, estava colocando o culpado no irmão dela. Então, eu falei para ela pegou, veio à Espanha para ter a certeza que era ele,
Então, quando ela viu as provas, foi quando aí ela voltou ao Brasil, falou para o pai e para a mãe, entendeu? E daí eu tive uma estratégia. Eu disse, eu vou dizer agora, começar a dar entrevista, que Patrick não vai ter coragem de ser preso no Brasil, porque se ele for preso no Brasil, os prisioneiros matam ele, ou O, quebram Pa- ele. o Patrick chega a escrever isso no Não, WhatsApp com o Marvin, não? ele sim, no WhatsApp sim, ele escreve que quer ser preso na Espanha, que quer Porque ficar pelo menos os 80 anos, que não vai ter problema, que vai ter uma cela só para ele, ele vai uma comer, ver previdência para ele. televisão. Isso. Ele escreve Ele isso. não Aqui queria. no Brasil, ele seria violentado 300 horas por dia e Exato, até uma vela seria acesa nele em um lugar específico. Ele escreve isso, exatamente. né? Escreve isso. E aí o que é que acontece? Eu sabendo dessa história, o meu advogado tinha me dito um dia antes que tinha surgido uma lei nova na Espanha que era prisão perpétua revisável. Aí eu disse, aí eu falei com o meu advogado, se ele cair aqui, aí ele disse, meu advogado disse, ele como matou duas crianças, já está seguro ele pegar uma prisão perpétua revisável. Mínimo, ele vai estar aí, mínimo 30 anos ele fica preso. Se ele for para o Brasil, ele tiver bom comportamento, com 10 anos ele está livre. Aí eu disse, não é justo ele com 10 anos estar livre. Então, eu vou fazer medo a ele para que ele se entregue aqui na Espanha, entendeu? Porque eu queria que ele pegasse a prisão máxima. Ele E como pegou ele três matou duas, perpétuas, né? pegou 3 perpétuas e 25 anos da mulher, da Janaína. Ou seja, ele pegou a prisão mais dura da história da Espanha. Nenhum outro criminoso na história pegou 3 prisão perpétua e 25 anos como ele pegou. Ele O chegou a que, ser analisado, psiquiatricamente falando, ele foi confirmado como psicopata, o que não tira dele a responsabilidade, porque psicopatia não é doença mental, mas ele foi dado como psicopata? sim, ele quando chegou, ele fez um teste e, por sinal, em declaração dos médicos forenses, né, e de medicina, disseram que ele estava muito cansado, mas que ele fizeram um teste nele que ele é um psicopata de alto grau e que de uma inteligência do nível acima dos espanhóis, dos mais inteligentes. Ou seja, eles acreditam que se ele tivesse feito os estudos em Patrick, um dia que ele não tivesse cansado, teria o QI dele teria sido ainda mais alto do que foi. Ou seja, que ele tem uma inteligência acima do nível dos espanhóis e que o nível de psicopata é muito alto. É uma frieza Ah. gigante. Ele não sente dor, ele não tem sentimento pela morte de ninguém, não sofre pela morte de ninguém. Para vocês foi surpreendente saber quão gelado era o seu sobrinho. Rapaz, como eu te disse, foi coisas em cima de coisas, como essa declaração dos médicos forenses, de como ele matou os corpos. Nossa, no julgamento lá eu caí em pranto. Quando o médico contou como ele matou as crianças, meu irmão, é de arrepiar, é de se assustar, é de sofrer. Eu chorava igual uma criança no julgamento, porque a maneira que ele executou o crime é de partir o coração de qualquer um. Já que você Os, entrou nisso, os fala, jurados desculpa. choravam, os jurados choravam no momento. Jurado. Teve um que passou bem mal, né? Teve que parar. O Patrick confessa em detalhes o crime? Das crianças ele não confessa. Ele dá como deu Um um branco na surto. memória dele. É um Tá. surto, esquecimento. Agora, Mas do Marcos ele conta. O que ele escreveu no WhatsApp, tirando sarro dos meninos paralisados e gritando, ele não lembra também. Não lembra. Ele foi uma É estratégia, fácil. eu acho que foi uma estratégia usada pelo advogado de defesa, né? Porque Até, a, é, a situação dele já não estava muito fácil. E você falar como matou duas crianças de 1 ano e meio, 3 anos e meio, é para você praticamente assinar seu atestado de óbito, né? é, Então ele ali já estava dizendo, se ele conta essa história como fez com as crianças, com certeza no julgamento ele sim. já não tem nem como se defender. Então Valfran, ele, esse crime foi premeditado? O Patrick pensou nele muito tempo? premeditadíssimo, que o advogado de defesa tentou justificar algo injustificável. Como é que você num crime desse não é premeditado? Você planeja 1 mês antes de matar sua vítima. Como é que a gente sabe disso? Porque a polícia investigou e as compras que ele fez da faca,
das bolsas, da cinta que iria enrolar as bolsas com os corpos, foi um mês antes, entendeu? Ah, Então ele já premeditou. ele leva tudo para casa do seu irmão, não é que ele usa as coisas da casa. Não, ele compra tudo no shopping, no mercado. Tem as câmeras, a polícia buscou tudo. Tem as câmeras, e a polícia está investigando tudo, porque era um crime que abalou a Espanha. Até o presidente da Sim. Espanha deu depoimento. Todo mundo aqui ficou horrorizado. E disse: queremos pegar o criminoso desse crime, que cometeu esse crime. E ele comprou E até uma pá, ele, né? ele compra tudo. Ele compra faca, compra as bolsas, compra a cita, leva tudo para casa dele, planeja tudo, maquina tudo. E no dia do crime ele compra duas pizzas para dizer que vai comer pizza, para E que só abrisse a uma, porta para é, ele. e só uma coisa, ele comprou uma pá também, né? Porque a ideia era tentar enterrar os corpos. Ele compra uma pá para justamente enterrar os corpos. Mas ao chegar na casa do meu irmão, toda a casa do meu irmão é cimentada, tanto atrás como na frente, porque é uma casa gigante, um terreno gigante. E, e ele até conta que com a pá ele tenta Ok. usou para cortar o corpo, porque a coluna é muito dura. Então foi algo que foi abalando nós. A gente foi É. vendo, foi algo assim, Ele nunca tinha ido à casa de Piós? nunca. Pelo menos o depoimento dele, não, Foi a e primeira vez. foi a primeira vez. O depoimento dele, não, e até porque ele leva a pá para enterrar os corpos. E como é que ele enterra os corpos Com se o cimento. É. acontecimento? Então ele não tem. Ô, Valfran, qual você acha que foi a motivação? Por que que ele fez tudo isso? Porque é um crime com muito ódio. De onde veio Cara, todo esse ódio? ele deu quatro versões na polícia, né? Então a gente não pode acreditar na versão que ele conta, né? Na Polícia Federal ele contou que não sabia onde era a casa do meu irmão, que não sabia de nada, que tentou ajudar. Aí na polícia, na Guarda Civil, quando ele chegou, ele contou uma outra versão. Para o juiz, ele contou uma quarta versão, uma terceira versão, e no julgamento, acho que já ali já foi o desespero, ele contou a última versão, contando que meu irmão roubou ele, roubava ele. É altamente coisa sem sentido nenhum. O cara mora dentro da casa do cara e diz que ele estava roubando dinheiro dele. Jesus. Mas, assim, ele usou todos os argumentos para poder se defender. Agora, o motivo que eu acho mesmo, primeiro foi a convivência, as discussões que eles tiveram diariamente, né, com a mulher, com as crianças e meu irmão. E depois foi quando eu acho que o estopim foi quando o Marco conta tudo para nós da família, que até então a gente não sabia. Eu conto para minha mãe, e minha irmã conta para a Soraya para ela tomar uma atitude com o filho, né? E aí eu acho que é daí foi quando ele decidiu. Ninguém me tira da É, cabeça que não foi esse motivo. ele chega a conversar sobre o que ele vai fazer com o Marvin ou ele só conversa na hora que está fazendo o crime? O Patrick. Bem, isso aí a gente é outra coisa que a gente não vai saber. Ele conta que foi só no dia do crime, porque ele jogou o celular fora. Hum. O celular dele, ninguém teve mais acesso ao celular dele. E o que ele tinha no dia do crime, a polícia, ele tinha apagado tudo. A polícia só resgatou algumas conversas, não conseguiu resgatar tudo. Porque Ele o Marvin ou ele o Patrick? Ou os os dois? dois, Os dois jogaram fora celular e tudo. não. O Marvin não. O Patrick já tinha desfeito de um celular dele e do cartão de memória, entendeu? Tá. Ele tinha desfeito. E no dia quando ele deu à polícia, ele já estava com outro cartão de memória, que era no dia do crime. Então a polícia não sabe, O a que polícia vem não sabe, antes? nem a gente sabe se ele tinha um outro cartão antes. Aliás, sabe que ele comprou, ele tem um outro cartão de memória. Ele tem um outro cartão antes e tinha um depois. Então, aí, desse cartão antes, a gente não sabe se ele conversou antes, se ele planejou outro com outra pessoa. Entendeu? E o Não tem como a Marvin, gente saber. e no celular do Marvin não se tem conversas anteriores com o Patrick falando do que ele quer fazer, Borrou, só ele apagou tudo, ele borrou tudo, borrou ele não tudo. deixou Tá, tudo. Então, o que a polícia conseguiu resgatar ainda foi pouca coisa. Entendeu? entendi. Porque a polícia ainda conseguiu pegar conversas antigas. Mas não dá para salvar tudo. Tem coisas que não conseguem resgatar. Sim.